Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com a nossa videoaula de hoje. O assunto que nós vamos trabalhar são as relações entre a previdência social e o contrato individual do trabalho. Tá? Então, nas aulas anteriores nós falamos bastante sobre a previdência social, sobre os benefícios da previdência social, sobre companhia aberta, sobre companhia fechada. Agora a gente vai começar a entrar um pouco na relação trabalhista entre a previdência social e o contrato individual de trabalho. Tá? Então vamos começar aqui falando sobre o contrato individual do trabalho. É aquele firmado entre a pessoa física, né, o empregado, e seu respectivo empregador, ou seja, a empresa. Tá? O contrato individual de trabalho é uma convenção pela qual uma ou várias pessoas se obrigam, mediante remuneração, prestar serviços privados a outra pessoa, sob a direção desta pessoa. Então aqui é a convenção, é aquilo que se convenciona, é um tratado, é um acordo entre essas duas pessoas, pessoa física e a pessoa jurídica, ou seja, empregado e empregador. O contrato de trabalho ele é de natureza consensual. Precisa haver aí o consenso entre o empregador e o empregado, né, para que a gente possa ter um contrato individual do trabalho. Obviamente, se não tiver consenso, é escravidão, né? Ninguém trabalha mais sob esse regime. Então o consenso aqui ele é primordial, tá, para que a gente possa ter estabelecido o contrato individual de trabalho. Todos os trabalhadores que possuem carteira de trabalho e previdência social assinado são automaticamente inscritos como segurados do INSS. Isso a gente já viu, tá, nas aulas anteriores. Sendo o valor da contribuição mensal descontado diretamente na sua folha de pagamento. Isso também nós já trabalhamos nas aulas, que variam a depender do salário de cada trabalhador. Sim, né? Quanto maior é o salário do trabalhador, maior é a contribuição do mesmo. Aqui eu trago duas fotinhos para vocês, uma da carteira de trabalho física, né? Essa carteira aqui, ela já é antiga, né? A gente tem aí acesso a ela, tudo registrado, onde as empresas fazem todas as anotações sobre o registro de trabalho. Uma coisa que é bacana, tá, a gente observar, é que eu não preciso mais ter esta carteira física. Conforme essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, existe um app, um aplicativo, tá, na loja de aplicativos aí do seu celular, e lá você consegue baixar ele, só você digitar lá carteira de trabalho digital. É esse aplicativo onde você baixa, você vai fazer o seu cadastro aí com as suas informações para poder validar o acesso, e aí você vai ter todas as informações da carteira física, elas estão aqui na carteira digital. Ou seja, esse aplicativo ele é até mais seguro, porque ele está buscando as informações diretamente do site do governo. Né? Então, para vocês aí que ainda não têm esse acesso, que ainda não viu a carteira de trabalho digital e trabalha ou já trabalhou, tá, registrado, você tem a carteira digital e você consegue baixar agora mesmo aí no seu aplicativo e conseguir verificar aí todas as informações a respeito das suas relações de trabalho, ok? Então não temos mais a obrigatoriedade da carteira física, embora em desuso muitas empresas ainda utilizam, né? O trabalhador ele gosta de ter ali as anotações na carteira de trabalho, mas o aplicativo hoje possui todas as informações necessárias que o trabalhador vai precisar, ok? Nós vamos ver agora, já que estamos falando de contrato de trabalho, vou passar aqui um vídeo onde nós temos aqui um especialista falando sobre tipos de contrato de trabalho, tá? Então vamos ver aqui esse vídeo e eu já volto aqui com vocês, tá bom?
Para firmar um contrato de trabalho de forma segura e eficiente, é preciso saber qual a necessidade da empresa e o perfil do contratado, para enfim analisar as possibilidades de contratação. No programa de hoje falaremos sobre as características atuais dos tipos de contrato de trabalho, que foram criados ou alterados pela reforma trabalhista. A contratação de pessoal é uma tarefa que demanda muita atenção, pois é preciso compreender diversos detalhes, como as atividades que serão exercidas, o perfil profissional necessário para ocupar aquela vaga e os tipos de remuneração e modalidade de contratação. Para que você consiga identificar qual a melhor forma de efetivar um contrato de trabalho, abordaremos 7 tipos contemplados pela legislação trabalhista atualmente. O primeiro deles é o contrato por tempo indeterminado. Como o próprio nome já diz, a data de início das atividades do profissional é estabelecida no contrato, mas não há uma data específica para o seu término. Essa é a modalidade mais comum de contrato das empresas, e o contrato só é finalizado com a rescisão ou demissão do funcionário. A segunda modalidade é o contrato de experiência. Nela, o funcionário inicia um período de experiência de 90 dias e, após a sua finalização, o empregador pode decidir por sua contratação definitiva. O prazo pode ser menor e ele também deve constar na carteira de trabalho. Nesse tipo de contrato, a reforma não trouxe mudança na experiência em si. Outra modalidade é o contrato por tempo determinado. Neste caso, tanto o empregador quanto o colaborador sabem por quanto tempo a relação de contrato será mantida. O contrato não poderá exceder o período de 2 anos e é limitado a 3 hipóteses: para o período de experiência, para atividade de caráter transitório e para serviços que justifiquem a pré-determinação do prazo, como exemplo no caso de obras na construção civil. A quarta modalidade é o contrato de trabalho temporário, que possui o objetivo de suprir a necessidade de substituição do quadro de pessoal ou para dar conta da demanda da empresa em períodos sazonais de vendas, como exemplo no Natal, na Páscoa, no Dia das Mães, dentre outros. A reforma trabalhista estipulou um prazo comum para o contrato de 180 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias e chegar ao máximo de 270 dias. A quinta modalidade é o contrato de trabalho eventual, que representa uma atividade avulsa. Neste caso, o empregado pode prestar serviço esporádico para várias empresas e não manter vínculo empregatício com nenhuma delas. A sexta é uma modalidade nova, que é o contrato de trabalho intermitente. Nela, o funcionário é chamado para prestar seus serviços nas datas escolhidas pelo empregador. Ele poderá aceitar ou não a convocação no prazo de 24 horas e só receberá pelas horas efetivamente trabalhadas. No momento do pagamento, o empregado receberá imediatamente a remuneração, além de férias e 13º proporcionais. Também terá direito a repouso semanal remunerado, bem como os devidos adicionais. A sétima e última modalidade é o chamado contrato de trabalho home office, que consiste na prestação de serviços fora do estabelecimento do empregador. Aqui o funcionário trabalha no local que deseja, seja na sua casa, em um restaurante, num coworking e etc. Ela é viável hoje por conta da tecnologia e pelo surgimento dos certificados digitais, que garantem a validade jurídica nos atos praticados por meio da internet. Se você quiser saber mais ou adquirir o seu certificado digital, clique no link acima. Como você acabou de ver, existem várias modalidades de contrato de trabalho e é importante que você conheça essas 7 principais modalidades após a reforma. Se você ficou com dúvida ou tem alguma sugestão, escreva pra gente. Então vamos lá. Agora que vocês já viram o vídeo, né? Temos aí todos os tipos de contrato que foi passado para vocês. Nós vamos falar um pouco das relações do contrato, sobre os benefícios, o que uma relação de contrato individual do trabalho traz de benefício para os colaboradores. Nós temos aqui o salário família, esse especificamente nós vamos trabalhar ele no detalhe hoje. Nós temos aqui as aposentadorias, né? Comentei com vocês sobre ela nas aulas anteriores, mas logo a gente já vai entrar aqui no detalhe delas também. Temos auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, também já falei um pouco sobre eles para vocês. Pensão por morte, pensão especiais e salário maternidade. Então, nas aulas anteriores a gente passou de uma maneira um pouco mais superficial sobre cada uma dessas situações. A partir das aulas de hoje, a gente vai começar a ver um pouquinho mais no detalhe. Vamos lá então. O que é o salário família?
O salário família é um valor disponibilizado ao empregado, incluindo o empregado doméstico, e ao trabalhador avulso, segundo o número de filhos ou equiparados, tá? Lembrando que os filhos de 14 anos não têm direito, porém essa regra muda nos casos de inválidos, para quem não há limite de idade. Então aqui, independente se é o empregado doméstico ou trabalhador avulso, né, ou seja, desde que tenha aí o trabalho formal, que trabalhe, né, de uma maneira formalizada junto ao governo, ele vai ter aqui acesso ao salário família. Filhos de 14 anos, ou seja, até completar 14 anos, até antes de completar 14 anos, o trabalhador tem direito ao salário família. O filho completou 14 anos, cessa esse direito. Entretanto, tá, essa regra vai mudar no caso de invalidade. Ou seja, se o colaborador tem um filho perante o fisco considerado inválido, incapacitado, aí não temos mais nenhum limite de idade, tá? Agora, caso não haja essa situação, é até completar 14 anos, vai fazer jus ao direito ao valor do salário família por filho. Então, para isso, ele tem que se enquadrar no limite máximo da renda estipulada pelo governo federal. Ou seja, se o responsável tiver mais de uma atividade remuneratória, ou seja, tiver mais de um emprego, vai ser considerado o valor bruto, né? Vai ter que somar os dois salários para fins de contribuição, tá? Então, as condições, os principais requisitos para fazer jus ao salário família. Primeiro, ter filho em qualquer condição com menos de 14 anos, ou filho inválido de qualquer idade, que é o que a gente acabou de falar no slide anterior. Documentos originais e os formulários necessários, aí a gente consegue fazer, tá, tudo isso junto à empresa, né, ao pagador do nosso salário. Para requerer o salário família, o cidadão deve apresentar documento de identidade com foto, ou seja, RG, número do CPF, o termo de responsabilidade, a certidão de nascimento de cada dependente, ou seja, de cada filho, caderneta de vacinação equivalente dos dependentes de até 6 anos de idade. Ou seja, se o pai não manter a vacinação em dia dos filhos até 6 anos de idade, naquele mês ele vai deixar de ter o direito ao salário família. A vacinação tem que estar em dia. E a comprovação de frequência escolar para os dependentes de 7 a 14 anos. Então, se você tem um filho até 6 anos, precisa estar levando para a empresa a caderneta de vacinação. Depois dos 7 até completar 14, é uma comprovação de frequência escolar, né? Isso aí, as escolas das crianças aí já tem um modelo. É só comprovar a frequência escolar. E o requerimento do salário família, apenas para processo de aposentadoria ou quando não solicitado o requerimento de benefício por incapacidade. Numa situação normal de trabalho, tá, dentro da empresa, já vai ter aqui todos os termos e os requerimentos. Então a empresa já vai trazer para o funcionário, né, toda a solicitação necessária para fazer jus a este benefício. O valor do salário família, tá? Todo ano ele é atualizado. Então agora em 2021, tá, a partir do dia 12 de janeiro, que é a instrução normativa aqui, essa portaria da Previdência traz para nós, o artigo 4º, diz que o valor da cota por filho em qualquer condição, tá? A partir de janeiro de 2021 é de R$ 51,27, ou seja, o governo colabora aí com R$ 51 para cada filho, tá? É um valor aí bastante pequeno, né? Que você compra hoje com R$ 50, né? Malemar dá para comprar o leite do mês, nem isso dá. Mas é um auxílio, né? Então é um benefício que o governo oferece, tá? Mas também tem uma outra condição.
não pode ganhar acima de R$ 1.503,25. Então nós temos esse limite, esse teto salarial. Somou os salários, passou esse valor, deixa de fazer jus ao valor do salário família. Um detalhe aqui, quem paga o salário família? A empresa ou o governo? Né? A responsabilidade do pagamento é a empresa. Então, se você trabalha registrado na empresa, a empresa vai pagar o seu salário família. Só que esse valor, ela vai descontar, tá, do valor que ela precisa recolher referente à contribuição previdenciária para o governo. Então, ela tem que pagar X para o governo. Ela vai pagar menos, e esse valor que ela deixou de pagar para o governo, ela vai repassar para o colaborador. Então, apesar de sair do caixa dela, ela também deixa de recolher ao governo. Ou seja, no frigir dos ovos, é o governo mesmo que está concedendo este benefício ao funcionário. Ok? Então vamos lá. Para que eu consiga entender, se ficou claro, é bem simples essas atividades, salário família. Vocês já tiveram aí cálculos de folha de pagamento lá no primeiro ciclo, se não me falha a memória, com a professora Fernanda, tá? Não sei em que nível que a Fer abordou com vocês salário família, mas é bem simples como vocês acabaram de ver, tá? Então, mesmo que ela já tenha passado todos esses detalhes, do ano passado para este ano já mudou, já teve alteração de valores. Então eu gostaria aí que vocês entrassem agora na atividade do Teams, já está aqui em postagens. Eu deixei 3 exercícios para vocês fazerem, tá? 3 exercícios simples de cálculo de salário família. Então entrem lá agora, já acessem, resolvam esses exercícios, ok? Se tiver dúvida em qualquer um deles, estou aqui no chat à disposição de cada um de vocês, beleza? Amanhã, então, a gente vai continuar o nosso assunto de legislação previdenciária e tributária e eu já vou trazer um novo tópico, beleza? Qualquer dúvida, me chamem. Estou aqui à disposição de vocês. Um abração. Tchau, tchau.